Verificando a conexão. Agora, você está ao vivo. Boa noite. Eu vou dar boa noite várias vezes. Boa noite aqui, boa noite ali. Boa noite, pessoal. Como vocês sabem, toda terça a gente está aqui para falar sobre algum assunto na fotografia newborn. E hoje, em especial, a gente vai estar debatendo o tema diferencial na fotografia newborn. E deixei a galera na curiosidade. Oi, Bianca! Deixei a galera na curiosidade semana passada. E essa semana eu vou estar falando pro pessoal. Bom, pra quem tá chegando hoje, pra quem tá chegando agora, toda terça-feira eu tô aqui por esse canal social, passando um pouquinho sobre a fotografia newborn, sobre algumas dúvidas, e como eu tenho bastante contato com muitos fotógrafos, eu acabo tendo o conhecimento das dúvidas do pessoal e o que eles têm dificuldade. Hoje foi falado muito sobre o tal do corona, mas a gente vai pular ele hoje. Quem sabe numa próxima live, mas a da semana que vem também não vai ser esse assunto. Mas hoje em especial, nós vamos falar sobre o diferencial na fotografia newborn. Tem gente que eu pergunto, que vem me perguntar sobre fotografia, sobre o newborn e tudo mais, e eu pergunto qual que é o diferencial da pessoa, e ela me fala assim, eu nem sei o que é o diferencial, eu nem sei o que eu faço de diferente. Então, caso você se identifique com alguma coisa assim, que você ainda não sabe o seu diferencial, não sabe nem o que é um diferencial na nossa área, eu te aconselho ficar aqui até o final para você descobrir um pouquinho sobre o diferencial na fotografia newborn, o que ele é para nós, o que ele é para o nosso cliente em especial, tá bom? Mas já de início de live, eu já vou contar um pouquinho sobre um dos meus diferenciais que eu fiquei devendo na semana passada. Na verdade, eu não fiquei devendo, né? Na verdade, eu fiquei esperando para ver quem ia me cobrar, para saber se realmente o pessoal tava vendo toda a live, tava interagindo com o assunto e tudo mais, e realmente veio uma galera me cobrar. Eu fiquei super feliz, né? Porque eu tô, de certa forma, ajudando, né? E essa galera tá prestando atenção no que eu tô falando, porque eu não tô falando à toa aqui, né? Então, um dos meus diferenciais, que eu sei, que eu soube por clientes, porque a gente sabe dos nossos diferenciais, principalmente pelos clientes, né? Que são eles que vêm falar pra nós. E um deles é a prévia rápida que eu faço. Quando eu termino uma sessão, por exemplo, uma sessão newborn, alguma coisa assim, que é uma sessão grande, é uma sessão que o pai e a mãe tá lá super apreensivo pra ver o resultado da câmera, do meu olhar. Porque, gente, eu posso pegar o celular do meu cliente, fazer uma foto do celular dele. Ele pode mandar pra família, ele vai estar amando aquela foto até ele ver as minhas fotos. E não tem, já teve muitos casos da cliente chegar pra mim e falar assim, Nani, olha só, a diferença é o mesmo ângulo que você fez do celular e da sua câmera. A foto da câmera tá maravilhosa. Então, o celular pra mim do cliente não me atrapalha em nada na sessão. Ao contrário, eu até procuro ficar com o celular, peço o celular dele pra ver se ele quer que eu faça uma foto, alguma coisa assim, pra ele. E o meu grande diferencial é que eu finalizei a sessão, eu nem arrumo o estúdio, eu sento no computador e já faço uma prévia. Quando eu tenho tempo, quando dá certo. Aniversário. Caiu aí? Nós estamos com um probleminha técnico de internet, porque está chovendo. E, né, choveu, o negócio dá uma travada. Sobre, então, esse diferencial, nem sempre eu consigo, na hora, mandar. Como eu disse, aniversário, eu saio às vezes 10 horas, 9 horas da noite, e eu não venho pro estúdio pra fazer uma seleção de fotos e mandar. Às vezes eu pego e baixo do celular, da câmera no meu celular, e faço uma edição bem básica com programas do celular mesmo e mando pro cliente, mas assim, é bem menos. E eu tô fazendo agora, por último, alguns vídeos com foto. E o pessoal tá gostando bastante desses vídeos, porque no vídeo eu conto praticamente toda a história de como foi aquele nascimento, ou até mesmo o newborn,
aí eles estão adorando esse vídeo. Então, gente, é uma coisa muito simples, uma prévia rápida. O pessoal tá morrendo de curiosidade. E por que não a gente matar essa curiosidade o quanto antes, né? Então, esse é o meu diferencial, tá? Esse é o meu, um deles. É claro que eu tenho vários, mas eu não vou entregar aqui hoje pra vocês. Vai ficar na curiosidade. Mas, vamos lá. Eu vou falar sobre um diferencial ao todo na fotografia newborn e quem sabe vocês podem estar percebendo qual deles se encaixa mais pra vocês. E caso esse assunto seja muito válido para algum colega de profissão ou para alguém conhecido que precise, mande aí essa live para essa galera, chamem eles para participar, para eles ficarem dentro do assunto. Porque quanto mais a gente ajuda um colega de profissão, a gente não tá fazendo isso mal para nós, ou no caso, né, a gente tá fazendo isso muito bem, é por isso que eu tô aqui toda terça-feira. Vocês não sabem a enorme felicidade que eu fico quando alguém vai lá e cresce na nossa área e aí tá explodindo aí no mercado, tá fazendo muito bem, né? Então vamos lá, eu vou falar então sobre o nosso diferencial, sobre o diferencial, e a primeira mensagem é: como que eu sei do meu diferencial? Como que eu sei o que é o meu diferencial e, né, o que é? O diferencial, ele é percebido pelo nosso cliente. Então, pra gente saber o diferencial da gente, a gente tem que saber por que aquele cliente veio atrás de nós. Vocês já chegaram a perguntar pro seu cliente o porquê que ele contratou o seu serviço? Eu contratei o seu serviço porque eu gosto das fotos no fundo preto. Que legal, bom saber que o seu fundo preto faz muito sucesso. Eu contratei o seu diferencial porque você manda prévias muito rápidas. E eu não gosto de ficar curiosa. Eu odeio ficar curiosa. Então, eu contratei você por isso. Opa, eu vou sair daquela sessão, daquele aniversário, o que for. Eu vou voar pro computador, vou fazer uma prévia. Porque eu consegui aquele cliente por esse meu diferencial. Porque muitas vezes ele veio até mim por esse diferencial. E eu nem conto sobre esse diferencial. É passado de cliente para cliente muitas vezes, né? Mas, hoje eu vou estar falando muito sobre o que é o diferencial, certo? Como que ele é e como que ele pode influenciar, principalmente na parte financeira do nosso trabalho, né? E como eu falei agora, se eu tô ganhando um cliente, se ele veio por aquele diferencial meu, pelo aquele meu fundo preto, eu vou ter que fazer uma foto dele no fundo preto, não é verdade? Então, eu vou ter que agradar ele pelo jeito que ele veio até mim. Então, se aquele cliente veio por essa forma ou se foi por outra e os outros estão vindo sucessivamente por esse diferencial, então vamos lá, vamos segurar essa galera aí por esse diferencial. E cada dia tá melhorando mais. Vamos lá falar então sobre o significado do diferencial, da palavra diferencial. Vocês imaginam o que é o diferencial? Se tiver um homem aí, às vezes ele vai saber. Não? Tá. Gente, diferencial é uma peça de um carro. Agora eu vou ler o que é a peça do carro, porque ele é um dispositivo mecânico indispensável de um veículo, que é o que faz a tração do veículo. Que louco, né? Mas não é sobre esse diferencial que eu vou estar falando hoje, tá bom? É o diferencial na fotografia newborn, é o diferencial para você estar conseguindo seus clientes e para você estar mantendo esses clientes com você também, porque não basta você fazer uma apenas sessão, você tem que fazer mais, você tem que fazer o newborn, você tem que fazer o aniversário, você tem que fazer o acompanhamento, 2 anos, fotos de família, as fotos do próximo irmão, você tem que fidelizar esse cliente, não é verdade? E assim, ó, eu percebo muito, aqui pela minha região principalmente, eu vejo bastante o atendimento. A gente até já falou bastante sobre, na live passada, sobre a crise e que o atendimento era uma coisa que mais pegava e na parte do diferencial ele também pega muito no atendimento. Até essa semana eu tive um depoimento de um cliente meu que ele tinha feito vários orçamentos com várias pessoas, várias outras fotógrafas no ramo de newborn, gestante e tudo mais. E teve uma das fotógrafas que não gosta de fazer acompanhamento mensal, que ela faz apenas o acompanhamento bimestral ou trimestral. E assim, eu faço acompanhamento mensal, bimestral e trimestral. Eu tenho criatividade para fazer 12 sessões num ano
totalmente diferentes uma da outra. E aí, você tem essa diferencial, você tem essa criatividade para oferecer para o seu cliente? Tem cliente que não tá nem aí quanto que você vai cobrar por mês. Ele quer você porque ele gosta da sua fotografia, mas ele quer aquelas 12 sessões. Então, o porquê que você não vai oferecer? Ah, é porque lá na quarta sessão vai faltar criatividade, já não vou saber o que fazer. Pra você, porque eu tenho criatividade no negócio. Eu vou procurar nas redes sociais, no Pinterest, pra saber o que eles gostam. Se precisar fazer uma sessão totalmente de ponta cabeça da criança, vou fazer. Porque vai ser uma coisa diferente pros pais. Vai ser uma sessão diferente. Então, gente, tenham isso em mente, que se vocês não têm pra oferecer, seu cliente vai atrás de quem tem. Então, assim, eles podem, sobre desse cliente, eu não vou dar nome aos bois, certo? Mas, o que acontece? Uma das fotógrafas que ele chegou a perguntar sobre preço, a fotógrafa falou assim pra ele, eu não faço acompanhamento mensal porque você não teria dinheiro pra me pagar. Oi? Gente, é como eu falei, se o cliente está te procurando para fazer uma sessão 12 meses durante um ano, é porque ele vai querer te pagar, ele vai querer você para aquela sessão. E aí você fala pro cliente que ele não tem dinheiro para pagar, mano, nunca mais eu dou oi para essa pessoa. Não é verdade? E quando você vai num restaurante, num mercado, numa padaria, numa loja para comprar roupa, se você não é bem atendido, você não volta mais, não é mesmo? É a mesma coisa na fotografia. É o atendimento antes, é o atendimento durante, é o atendimento depois. E na nossa área, nós estamos em contato com mães, com hormônios à flor da pele, com pais de primeira viagem, com avós, tios, padrinhos e tudo mais. Então, por que a gente não tem um atendimento mais especial para eles, não é verdade? Então, o diferencial, vamos falando sobre agora o diferencial na área da fotografia newborn. O que é o diferencial? Fora do carro, tá, gente? O diferencial na fotografia newborn. Ele é um diferencial que ele pode ser o olhar do fotógrafo, né? Ele pode ser as cores. Por exemplo, eu gosto de cores mais quentes, mais douradas, mais amarelas. Mas tem gente que gosta de cores mais magentas, mais avermelhadas, mais azuladas. Então esse é um diferencial. Tem gente que vai vir contratar a minha fotografia por causa da cor da minha foto. E tem gente que vai contratar a fotografia da outra pessoa porque a cor da foto dela tem um efeito diferente. E a minha não tem. Então os props, certo? Eles vão vir também. Sobre o estúdio, tem gente que prefere. Eu, principalmente, quando eu iniciei na área de fotografia newborn, eu fazia na casa do cliente. E eu perdi muitos clientes por não ter um estúdio. E eles chegavam pra mim e falavam assim, Nani, mas você não tem estúdio? Você atende em casa? Eu falava, eu atendo na casa. Ainda não é uma coisa assim que explodiu no mercado, então eu prefiro fazer o atendimento na sua casa. Mas eu não tenho nada bonito. Então, assim, além de tudo, eu não explicava pra ele que ele não precisava ter um ambiente bonito. Ele tinha uma cama, um sofá, já bastava. E eu acabava perdendo o cliente porque eles não queriam fazer na casa. Até porque às vezes tava avó, tava parente e tudo mais. E aí tava aquela bagunça, confusão, eles queriam sair de casa. Mas eu ainda ofereço para o meu cliente o newborn em casa. Então, se precisar, eu vou na casa do cliente ainda fotografar o bebê recém-nascido. Se ele não quiser sair de casa ou se o pediatra médico teve alguma restrição quanto a isso. Porque sim, quando ele sai de casa, ele tem contato com muito mais coisa do que quando ele tá em casa, do que quando eu chego com tudo estéreo, tudo preparadinho, tudo guardadinho, tudo arrumadinho para aquela sessão. Então, eu tenho tanto um quanto o outro. Eu tenho uma cobrança diferente quando eu faço o newborn na casa dele, porque aí o meu custo muda. Eu não fico no meu lugar fixo, eu tenho um custo um pouquinho maior. E o meu tempo também aumenta, porque o tempo que eu demoro aqui é muito menor do que o tempo que eu demoro na casa dele. Então, tudo isso a gente releva e a gente vai negociando com o cliente, tá? Outro diferencial é nas poses. Tanto pose de newborn, pose gestante, o que for. Engloba toda a forma da fotografia aqui, né? Mas no newborn a gente pode perceber pelas poses peladinhas
Ou se o cliente prefere as poses enroladinhas também. Já tive casos de clientes que vieram quando o bebê tinha 2 meses, perguntando se dava pra fazer newborn com 2 meses. Às vezes eu falo que dá, dependendo do tamanho da criança. E essa cliente vinha pra mim e falava assim, eu queria tanto uma foto do meu bebê totalmente enroladinha, mas a fotógrafa que foi falou que não precisava, porque o meu bebê acabou dormindo a sessão inteira. Tá, mas a mãe queria a foto enroladinha. E daí se o bebê tava dormindo o tempo todo? Eu vou fazer a foto enroladinha igual. É o meu cliente que manda. Agora aquele fotógrafo perdeu o cliente porque ele não tava nem aí pelo preço. Ou tava, e depois se arrependeu, não sei. Mas ele vai ir atrás daquele fotógrafo que faz a coisa que ele quer, não é verdade? Outro diferencial que você pode estar vendo aí se vai se identificar na sua fotografia, que seria principalmente o atendimento, né? Eu vi também alguns fotógrafos que fotografam com filme. Antigamente até deu uma moda bem grande aí de fotografar com filme, mas hoje não tá muito em alta, acho que quem sabe na área de casamento mais, né? Eu particularmente fiz um teste uma vez no newborn, mas eu não curti. Não é a minha praia a fotografia com filme, mas a fotografia de entrega de foto revelada já é uma coisa que eu gosto. Mas eu tenho mais um diferencial de entrega que eu faço e eu vou pular essa parte, mas quem tiver curiosidade, continue acompanhando a live. Vai que no final eu fico boazinha e conto pra vocês. Saber pegar o bebê. Saber pegar o bebê é um diferencial muito grande. Por quê? Existe a fotografia lifestyle que a gente faz na casa do cliente que a gente não precisa pegar o bebê, não é verdade? Ou às vezes a gente precisa fazer um ajuste fino, que seria o posicionamento. Então, se você não tem isso, você não tem esse posicionamento, é um diferencial para quem tem, né? Quem sabe enrolar ou quem sabe posicionar, bebê peladinho, alguma coisa assim, também já é um diferencial de quem não sabe, não é verdade? Outro diferencial, acalmar o bebê, entender sobre o bebê, né? Então, tudo isso são diferenciais que a gente pode estar colocando na nossa fotografia newborn. Tá, mas e como que o meu cliente vai saber desse diferencial? Se você não contar para o cliente não vai saber desse seu diferencial, não é verdade? Então, vocês têm que contar para ele, vocês têm que mostrar que vocês dominam essa parte. Senão, realmente, ele não vai saber que vocês sabem fazer isso, né? Gente, mostrem a cara, façam que nem eu. Não, façam não, tô brincando, não assim. Outro assunto do diferencial, saber trocar fralda. Que tonga, né? Gente, mas é uma coisa bem besta. Vocês sabem trocar uma fralda? Ou vocês dão pro pai e a mãe na hora de trocar a fralda? Porque já aconteceu durante a sessão newborn, eu precisar trocar a fralda do bebê. Por quê? Porque o bebê fez o cocôzinho e a mãe falou assim, ai, ele não vai gostar de ficar com o cocô. Não, então me dá o que você usa, se é lenço ou se é água quente e tudo mais, eu tenho aqui. Mas deixa que eu troco, porque eu vou manter o bebê totalmente protegido e apertadinho aqui. Porque quando eu dou pro pai e pra mãe, ele não vai fazer o mesmo cuidado, ele vai acordar o bebê pra essa troca de fralda. E se eu fizer isso, é o meu diferencial, né? E também é o diferencial de eu estar mantendo esse bebê dormindo. Não preciso estar acordando esse bebê. Deixa eu tomar uma água para me hidratar. E o seu diferencial? Ele é preço? Ele é valor? Ou ele é a venda? Qual é o seu diferencial? Você já conseguiu se descobrir um pouquinho sobre ele? Contem aí as experiências de diferencial para mim. Estão com preguiça de contar? Tá bom. Depois vocês vão me perguntar, porque vocês vão... Se quem vai assistir, às vezes, vai ficar curioso sobre alguma coisa, né? Mas vamos lá. O que ele é? O que é o diferencial na fotografia newborn? Ele nada mais é do que um influenciador de pessoas, né? Ele é um influenciador para essa pessoa estar aí comprando o seu produto ou comprando o seu serviço. Então, o diferencial, ele é essa venda do produto, ele é esse atendimento do produto, do cliente principalmente. Mas, muitas vezes, você explicar detalhadamente para o cliente. Porque quando você tem um produto que você está vendendo
e você não deixa claro sobre esse produto para o cliente, você pode estar perdendo esse cliente porque ele não entendeu o que você está vendendo, o que você vai passar para ele. Então, assim, tenha isso claro para ele entender. Tenha isso bem detalhado. Mas tem aquele cliente que ele só quer saber o preço, porque ele está procurando preço. Então, detalhe coisas rápidas. O preço, porque ele está ali super empolgado em querer saber o seu preço ou o seu valor, depende do que você coloca lá. E depois que você coloca o seu preço, explique detalhadamente sobre o seu produto. Porque muitas vezes os clientes não veem a sua procura, a sua empresa, porque eles não entenderam direito sobre aquele produto, sobre aquele objeto que você está oferecendo. A outra dica, que é a melhor que eu já recebi até hoje sobre diferencial, é quando você for muito bem atendido. Muito bem mesmo. Pode ser em farmácia, em mercado, em restaurante, numa loja de roupa. Repare nessa pessoa que está te atendendo. Repare porque muitas vezes ela não quer te vender. Muitas vezes ela só está te atendendo mesmo. E por que você está amando tanto esse atendimento? Repare nesse diferencial dessa pessoa. Muitas vezes você pode pegar alguma coisa dela, algum engatezinho que ela tá ali te atendendo muito bem e tudo mais, e cara, você pode trazer para sua fotografia, sabe? Tipo um atendente de farmácia, ele vai lá e resolve o seu problema que às vezes demoraria anos-luz ali na farmácia, ele te resolve em 2 minutos para te despachar embora porque você tá cansado. É isso que o cliente quer. Ele quer que você responda 2 horas da manhã porque é o horário que ele tá acordado, que ele tá amamentando o bebê lá e que ele quer saber sobre o newborn. Ah, Nani, mas eu não respondo 2 horas da manhã. Então, você tá perdendo o seu cliente. Aí vai a pergunta, Nani, você responde 2 horas da manhã? Não, também. ainda. Porque eu também vou responder 2 horas da manhã. E aí? Qual vai ser o diferencial da Nani? Ela responde em qualquer horário, né? Outra coisa sobre a importância desse nosso diferencial na fotografia newborn é tratar principalmente o nosso cliente como uma pessoa. Porque quando a gente trata o cliente como um cliente, tipo assim, oi, tudo bem? Qual é o valor da foto newborn? Foda-se se esse cliente te deu bom dia, boa tarde, Você tem que atender ele bem, você tem que mostrar pra ele que você tem um produto ótimo, você tem que mostrar pra ele que ele não vai se arrepender de ter fechado essas fotos do newborn com você, porque você tá preparada, você tem um estúdio próprio, você vai na casa desse cliente e você não vai pegar aquele chão vermelho ou aquela parede verde dele. Você tem que mostrar pra esse cliente que você pode fotografar o bebê dele em qualquer lugar e que você vai você vai passar para ele a melhor experiência da vida dele e vai ser única, na verdade, né? E sim, se ele quiser fazer a foto do bebê enroladinho, gente, enrolem o bebê. Deixa eu tomar mais uma água. Buscar vínculo com o cliente, ele é muito importante, mas, gente, não busquem vínculos com o cliente de, por exemplo, assim, sair falando qualquer coisa pra ele também, porque, de certa forma, ele é um cliente, ele é uma pessoa diferente, e muitas vezes a gente acha que eles estão à vontade, mas eles estão meio cautelosos com vocês, ou com a gente, no caso. Então, nem tudo a gente pode sair comentando, falando com um cliente de primeira viagem, vamos supor, né? Porque às vezes ele vai sair assustado e falar assim, meu Deus, eu vim aqui e eu nunca mais volto, essa fotógrafa é uma louca. E esse diferencial ao todo, todos os diferenciais, quem vai fazer isso, quem vai entender isso é cada um de vocês, é cada um que tem que estudar qual é o diferencial, que tem que perguntar para o seu cliente qual é o feedback dele, qual é a experiência que ele teve nessa sessão, qual que é o ponto positivo que ele teve com você. Agora, eu vou contar uma historinha para vocês. Eu vou contar uma historinha que eu li, tá? Eu li porque quando eu venho preparar as lives, quando eu venho comentar sobre o assunto, eu venho com ele na ponta da língua e eu venho estudando sobre ele. Eu venho vendo
De certa forma, essa é mais uma dica. Quando a gente estuda sobre aquilo que a gente vai falar, sobre aquilo que a gente vai trabalhar, a gente tá aprendendo também, a gente tá ficando cada dia mais craque nisso. Então estudem, gente, aproveitem o coronavírus maravilhoso que tá aí no nosso meio, fiquem em casa bonitinho estudando sobre fotografia, sobre diferencial, sobre precificação de preço e tudo mais. Mas vamos lá, vou contar sobre a minha historinha. Quer dizer, a historinha de alguém, tá? Que é muito interessante e que pode servir pra... Pode ser assim, se você tiver de cabeça bem aberta, pode servir pra você, mas se você tiver de mente fechada, pode ser que não sirva pra nada. Pode ser que vocês ouviram, quem ouviu já falar sobre a história da gestão do fósforo. Alguém já ouviu falar dessa historinha? Ela, em ênfase assim, é uma das melhores histórias de atendimento que eu já li, pelo menos porque eu já li várias, eu procuro entender um pouquinho, eu procuro ver, eu procuro olhar sobre relatos de mau atendimento. Ai, aquele fulano fez isso. Não contratem o fulano. Aí eu falo assim, bom saber que ele fez isso, porque eu nunca vou fazer isso. Não é mesmo? Então vamos lá. A história da gestão do fósforo. Ela envolve 4 elementos. 4 elementos. Que é um fósforo, uma bala de menta, uma xícara de café e um jornal. Nossa, o que tem a ver com a fotografia? Tudo, se você tiver de mente aberta e entender. Vamos lá. A história é a seguinte. Era um homem que ele estava dirigindo, tá? Ele estava mudando de cidade, entre uma cidade e outra, e ele estava muito cansado. E ele estava procurando um hotel ou uma pousada para ele descansar. E nesse decorrer do caminho, ele viu lá um local bem iluminado, bem bonito, tá? Com umas luzes, assim, que eram chamativas, mas elas eram... Eu tenho até o nome aqui. Elas eram suaves. Então, eram luzes que passavam aconchego para essa pessoa que estava cansada, procurando um lugar para descansar. Quando ele chegou no hotel... ele entrou dentro do ambiente, do hall de entrada, e ele viu realmente um ambiente suave, um ambiente tranquilo, que era realmente o que ele procurava. Quando ele chegou na recepção, tinha uma pessoa muito carismática e ela deu uma boa noite para ele ela deu uma boa noite, deu boas-vindas à pessoa e resolveu o assunto dele em 3 minutos. Em 3 minutos, aquela pessoa que nunca tinha visto aquele hotel, estava no quarto dele, no aposento dele. Quando ele chegou nesse quarto, nesse aposento, ele trocou de roupa e ele foi pro jantar. Porém, antes mesmo de ir para esse jantar, ele entrou no quarto, ele viu uma linda lareira e um fósforo preparado, já prontinho, para só ele riscar e ligar essa lareira. E também aquele quarto aconchegante, suave, para ele estar descansando. Voltando, então, ele trocou a sua roupa e desceu para o jantar, que, inclusive, já estava preparado e pronto para aquele cliente. Quando ele voltou para o quarto, ele chegou e estava uma noite meio gelada, meio fria, e, incrivelmente, a lareira já estava ligada e o quarto dele já estava aquecido. Além disso, a cama dele já estava arrumada, os travesseiros afofados, que a gente fala, e 2 balas, uma em cada travesseiro, 2 balas de menta, ali prontinhas para ele. E ele ficou assim, entusiasmado com o local do atendimento e como que aquelas pessoas sabiam que eu tava voltando. Cara, um hotel tem todo controle de câmeras e tudo mais, na verdade. Então eles sim sabiam que o cliente tinha descido pro jantar e eles já foram lá e prepararam o quarto, então, para esse cliente. Então eles foram lá e ligaram com o fósforo dele. E no outro dia, ele acordou com um barulho estranho no quarto dele. Suspense. Eu sou péssima de suspense. Olha, tô dando risada aqui. Ele acordou com um barulho que era o barulho da cafeteira fazendo o café dele.
Aí ele pensou, mas como que eles sabem que eu tomo café? Como que eles sabem que eu gosto do café? Quando ele entrou, ele comentou sobre a marca do café que ele gostava. Então, eles já deixaram o café pronto na noite e a cafeteira já no modo automático para que se ligasse e preparasse o café para ele a hora que ele acordasse. E alguns minutos depois que ele acordou, bateram suavemente na porta, lhe trazendo um jornal, que inclusive era o jornal que ele costumava ler. E aí, eu te falo, qual é o diferencial desse hotel? O que esse homem estava procurando? Ele só estava procurando sossego nesse dia, não é verdade? E o que uma mãe vai procurar numa sessão newborn? Que principalmente não seja estressante antes, né? Porque se for estressante antes, você tirar aquela mãe do sério antes, ela não vai fotografar com você. Se você não tiver um bom atendimento, se você não resolver não seria nenhum problema daquela mãe, seria um sonho daquela mãe em fazer as fotos newborn. Se você não resolver isso com clareza, com facilidade para esse cliente, se você não souber o que ele tá com, por exemplo, ele não tá comendo banana, porque banana tá fazendo mal para ele. Então por que você vai oferecer banana no seu ensaio newborn? Não é verdade? Então, se você não souber os diferenciais que você tem para mostrar, se você não souber, se você não entender sobre esse cliente, se você não entender o que ele tá comendo, o que ele não tá comendo, e principalmente sobre o nosso modelinho, o cliente não vai vir com você, ele vai vir com a outra pessoa que entende, não é verdade? Então, assim, muitas vezes a gente nem precisa, você gosta de bolo de chocolate? Não. Tá, você gosta de comer maçã? Não. Cara, não faça essa pergunta, senão você vai dar 500 mil opções. Pergunta pro cliente, qual o seu prato favorito? É feijoada. Vem, se vira, põe uma feijoada lá na hora do newborn. Não, brincadeiras à parte, né? Mas esse é o diferencial, você mostrar interesse pelo gosto daquele cliente. Nessa sessão newborn, nessa sessão gestante e tudo mais. Então mostre interesse, mostre que você tem um hotel agradável para atender ele, que você tem as balas de menta que o seu cliente gosta, que você tem a lareira quentinha para ele, ou melhor, o seu estúdio quentinho, ou geladinho, né? Claro, agora a gente tá no verão, se eu falar de calor, meu Deus do céu. Então, gente, é um pouquinho sobre esse diferencial que eu queria falar, sobre o diferencial que a gente tem na fotografia newborn. E hoje, falando sobre principalmente o marketing, que envolve um pouquinho o hotel, desde a iluminação do hotel, falando assim, hoje a gente vê muita gente trocando fachada, trocando iluminação, reformando o seu ambiente e não tendo um carinho, um aconchego em especial com aquele cliente. Então, não adianta de nada você investir em marketing, você investir em prop, em acessório, em estúdio, em o que for, se você não tiver o seu diferencial no atendimento, ou até mesmo na entrega, ou tudo mais. Então, eu acho que tudo começa por aí. Todo processo de diferencial começa por aí. Tô babando. O pessoal tá quietinho hoje, só me deram um oi. Então, tá bom. Então, sobre essa história, eu ainda não descobri quem que é o autor, tá? Porque eu li ela, procurei sobre ela até no Google para procurar o autor e não achei. Mas ela é uma história bem interessante, ela é uma história que a gente pode levar não somente pra fotografia, mas até pra nossa relação em casa, se for ver. Agora eu vou dar uma de coach psicóloga aqui. É porque eu tô fazendo muitos atendimentos, eu tô entendendo do negócio. Mas a gente pode pensar no que o outro quer, no que o outro gosta, por exemplo. Vamos falar aqui da minha assistente Kelly, que não tá me vendo essa mala acabada hoje. Coitadinha, não falei um palavrão, gente. Cara, ela tava com vontade de tomar sorvete. E eu saí pra comprar alguma coisa, que eu nem lembro o que eu... eu saí pra almoçar 2h da tarde. E, cara, ela tava com vontade de tomar sorvete, ela tava inquieta no computador. Eu fui lá, comprei um pote de sorvete, trouxe o sorvete pra ela, véi, ela rendeu a tarde inteira aqui no meu computador. Então, cara, não é o meu cliente, mas eu fiz pelo meu cliente. Então é isso, tipo, esse
como que eu vou falar? É essa parte de a gente prestar atenção nas pessoas que estão... Para de me olhar, Alan, que eu tô com vergonha de você. As pessoas não estão me olhando aqui. Ela tá chorando, cara, aqui. Eu sei que às vezes eu entro no clima do negócio. Mas falando no negócio, falando sobre o diferencial, é esse diferencial. Não é somente com o cliente, mas é com as pessoas que te rodeiam. É com aquele fornecedor de prop. Por que não fazer uma foto maravilhosa e marcar o fornecedor de prop? Porque, de certa forma, ele vai estar agradecendo, né? Ele vai estar repostando, ele vai estar ali super feliz que você marcou ele. E quem sabe você precisa de um desconto numa próxima compra. Aí você fala, oi, você sabe que eu sempre posto e tal, você não consegue 10% de desconto no lugar de 7%? Calma aí que eu vou ver. Ela sempre tá interagindo, postando. Cara, ele uma hora pode te ajudar, não é verdade? Então, assim, esse diferencial, ele serve para todas as áreas da nossa vida em especial, né? Então, dessa forma, outro diferencial que eu vou contar para vocês sobre o meu diferencial, que eu já venho fazendo ele há muitos anos, e esse diferencial eu comprei pra mim, que é ser sempre a primeira a ter aquele acessório, sempre a primeira a ter aquele prop que saiu no mercado novo, sempre ser a primeira a fazer isso. Claro, eu digo aqui da minha região. Muitas vezes eu não consigo ser a primeira ali de São Paulo, porque muitas vezes a coisa chega lá antes do que aqui, né? Então, eu procuro sempre me atualizar no mercado de fotografia, principalmente porque o mercado da fotografia ele vem de fora do país, e eu procuro sempre trazer o quanto antes pra cá, né? Aqui, o quanto antes pro meu estúdio, para as minhas fotos e para os meus clientes. Mas eu também procuro fazer um estilo, uma fotografia que daqui 10 anos esses clientes vão olhar e vão falar assim, cara, que lindo meu bebê. Eu consigo ver a característica do olhinho dele, que ele não tinha cabelo, que ele isso, que ele aquilo. Então, assim, é um método de fotografia newborn que muitas vezes é muito igual a todo mundo, mas eu procuro mostrar para o meu cliente todos esses detalhes do bebê dele. Então, além de ser a primeira, eu também gosto de que daqui 10, 15, 20 anos ele vá ver essa foto e vá lembrar como o bebê era detalhadamente, todos os detalhes dele. E, então, dessa forma, dessa melhor forma, é que eu procuro ser sempre a primeira, ser sempre a melhor nessa área. Não que eu seja, jamais. Eu tô muito longe de ser a melhor. Mas a gente tenta estudando, a gente tenta passando conhecimento, porque de maneira que eu passo conhecimento pros fotógrafos, que é quem eu mais ajudo, quem eu mais gosto, principalmente de ajudar, os meus clientes estão entendendo o que eu ofereço, o que eu tenho, o meu diferencial e tudo mais. Porque eles sabem que na ponta da língua eu entendo de fotografia newborn. Porque eu tô passando isso pra frente, eu tô aqui com um assunto saindo, né? Tipo assim, livre. Não é aquela coisa enrolada, né? Então, assim, eu defendo a minha ideia muitas vezes. Por exemplo, eu já fiz uma live sobre o uso da chupeta. Quem não acompanhou essa live perdeu. Mais pra frente, quem sabe, eu posso falar alguma coisinha novamente. Mas, por enquanto, esses assuntos de semana passada, essa semana, eles estão bem à flor da pele, que seria o diferencial que eu fiz a pegadinha da semana passada, que eu acabei contando hoje. E também sobre os próximos assuntos, que o assunto da semana passada até foi sobre crise, que inclusive a gente está enfrentando agora. Em especial aqui na minha cidade, ela deu uma batidinha na nossa porta entre ontem e hoje. E aí veio muita gente me perguntar sobre o que eu achava disso, porque eu dou total liberdade no meu Instagram, no meu WhatsApp, no Telegram, de vir conversar comigo sobre fotografia newborn e tudo mais. Tudo bem que muitas vezes eu demoro pra responder, mas eu respondo. E eu falei que eu não tava preocupada ainda sobre isso. E isso foi ontem, se eu não me engano, ou domingo, alguma coisa assim que vieram me perguntar.
Porém, hoje eu já tomei, eu não tinha até então fotografado desde sexta e também não estava com muito contato e tudo mais. E ontem em especial, hoje em especial, eu já tomei medidas extremamente preventivas. Preventivas aqui no meu estúdio, preventivas na minha casa, preventivas em tudo. Então, de primeira, eu me isolei. Eu não saí e não vou sair em nenhum lugar. E também eu vou estar atendendo apenas um bebê por período. Então, eu já tô comentando com os meus clientes, já tô falando pra eles sobre isso. E esse já tá sendo um diferencial, porque eu já tô deixando eles cientes que eu vou continuar trabalhando, porém, vão ser limites às sessões, principalmente nesses primeiros dias de alarme e tudo mais. Eu tive uma questão aqui da Kelly, isso? Que ela tá iniciando na fotografia com o esposo e estão fazendo sessão de graça por causa da linha de aprendizado. E eles recebem 10 fotos e se eles quiserem mais, eles compram. E eu estou pretendendo fazer um plano de negócio e esse conteúdo é de grande ajuda. Ah, que bom tá ajudando você. Porque sim, se você souber um pouquinho sobre o seu diferencial ou o diferencial que você pode mostrar para esse cliente, você vai estar super ganhando. E sobre você estar dando as fotos, antigamente a gente comentava muito sobre isso. Pessoal, deem as fotos para quando vocês forem aprender sobre a fotografia newborn. Porém, hoje eu já conto uma coisa diferente. Não deem as fotos, deem a sessão em si. Ah, Nani, mas daí ninguém vai vir. Quem disse? Se você souber como trazer o seu cliente para você, como você ganhar ele, mostrar que você está estudando, que você está entendendo sobre esse assunto, você não tem que fazer de graça. Porque você vai entender que, dependendo de como você coloca o bracinho do bebê, você não vai estar quebrando aquele bracinho, você não vai estar deslocando aquele braço. Então, quando você se mostra no mercado, pode ser até com conteúdos de outros fotógrafos, que eles colocam sobre os assuntos e você vai postando lá no seu... essa é uma dica bem legal aí, Kelly, que tá começando. Eu tenho muitos vídeos no meu IGTV sobre assuntos da fotografia newborn. E se você tá repostando nos seus stories, até mesmo no seu Instagram, Facebook e tal, que você tá se atualizando na área, é porque aquela pessoa tá entendendo que você tá entrando, que você tá estudando e que você já tá sabendo fazer. Por mais que você não tenha um portfólio. Mas pelo que eu entendi ali, você já tá tendo um portfólio, né? Então, quanto mais você posta sobre os assuntos, sobre aulas de outros fotógrafos ou conteúdos de YouTube, Google, Pinterest, o que for, você já tá mostrando interesse nessa área, você já tá mostrando que você entende disso. Então, muitas vezes você não precisa fazer o de graça. E se você já fez, ótimo, você já tem um portfólio, agora vamos vender, vamos ganhar dinheiro. Eu tive uma aluna de fotografia que ela comprou, inclusive ela não fotografa ainda, e ela me procurou para saber os equipamentos. E ela falou assim: Nani, eu fiquei muito triste, eu não sei se eu quero entrar nessa área porque eu tenho que começar de graça. Eu falei pra ela: de graça? Não, você não precisa começar de graça, você não precisa dar a sessão. Você pode estudar e mostrar que você tá fazendo isso. E aí, a partir disso, as pessoas vão te procurar. É a mesma coisa que eu fizer um Instagram com o meu nome de verdade, que meu nome não é Nani Belin, né? Não tenho muitas pessoas que me conhecem como o meu nome de verdade, que é... Meu nome é Maria Oliva Belin, nada a ver com um Nani Belin. Mas se eu fizer um Instagram hoje, que não tem ninguém, que eu vou começar a curtir as pessoas que me conhecem, ou pessoas totalmente aleatórias, com conteúdos que eu estou estudando, que eu estou indo atrás, essas pessoas, elas já vão vir me procurar. Porque eu estou tendo uma rotatividade desses clientes, eu estou tendo um contato diferente com eles e eles estão vindo já me perguntar: eu vi que você me adicionou, que você está me seguindo e você faz... você está entrando na área de fotografia newborn, né? Ah, então, eu tô grávida, eu vou ganhar meu bebê daqui tanto tempo. Quanto que você está cobrando? Cara, você não precisa nem ter uma foto. Você pode ter certeza que vai ter clientes te procurando, mas
Você tem que mostrar pra essa galera que você existe e que você tá fazendo esse tipo de trabalho. Para esses clientes que você faz de graça ou que você cobra um mínimo, cara, se você teve um bom atendimento, um ótimo cuidado com o bebê, com aqueles pais e tudo mais, eles tiveram uma ótima lembrança. E eles vão passar o seu Instagram, o seu contato para frente. Então é isso, é um diferencial já nessa sessão de graça, que seja, né? E aí esses clientes, esses 2, 3, um cliente que você teve, que vai estar passando sobre o seu trabalho, que eles gostaram, que você atendeu bem, que você fotografou bem, que você pegou o bebê certinho, por mais que você deu de graça para esses clientes. Então, é isso, proporcionar boas lembranças e momentos bons para esses clientes, para que eles lembrem da fotografia, porque a única coisa que vai ficar das imagens em si, porque às vezes não é nem a foto, é mais foto, vídeo e tudo mais, que se torna uma lembrança boa pra eles, que daqui 10, 15 anos, eles vão lembrar assim, poxa, olha que linda essas fotos, você lembra da fotógrafa, como ela era querida, como ela era isso? Ou se eles não tiverem uma boa experiência, eles vão falar assim, ai, eu não gosto nem de ver essas fotos, porque eu tive uma péssima experiência com aquela fotógrafa. E eles nunca mais vão te procurar, não é mesmo? Então é isso, eu acho que o atendimento ele entra tanto no fator que a gente conversou semana passada da crise, quanto o fator de hoje do diferencial, né? E também eu acho que em todas as etapas e áreas da vida. Olha aí, que legal, você acabou conseguindo vender um álbum, né? Então isso é ótimo, porque você ia entregar apenas 10 fotos. E aí você, claro, você fez mais, você tá dando muita foto. Kelly, pode dar menos foto. Não, tô brincando. Eu não sei onde você mora ainda, mas pode me contar aqui. Que depende muito da quantidade de pessoas que está envolvida no seu município, na sua cidade e tudo mais, que você tem que saber o quanto que você pode dar e o quanto que você pode não dar, você pode vender, na verdade, né? Mas eu tô muito feliz que você já tá vendendo para esses clientes, e é isso mesmo, mostre para eles que você tem um álbum, mostre Cambé é uma cidade pequena, né? Eu nem sei quantos mil habitantes tem em Cambé, mas é pequena, né? Não faz ideia também, tá bom. Mas, por exemplo, aqui em Cascavel, eu fiz já um levantamento de que nós temos em torno de 30 bebês por semana nascendo aqui. Então, 30 bebês nascendo por semana. Quantos bebês eu posso fotografar por semana? Não, os 30, né, gente? Porque eu vou ficar bem louca. Mas eu posso fotografar aquele 1%, né? Então, é isso aí. Então, vamos vender. Então, assim, dependendo de quantos habitantes tiver na cidade, se tiver 5, 10 mil habitantes e tiver ali, vamos pôr 10 bebês nascendo numa semana, se você fotografar aquele 1% na semana, você já vai estar tendo lucro numa cidade pequena. Então, tudo isso tem que ser estudado na cidade que você mora também. Pessoal, já falei bastante hoje. Só lembrando então sobre o que a gente falou hoje, sobre o diferencial na fotografia newborn, que eu fiz a pegadinha da semana passada e que eu acabei revelando então essa semana, certo? Hoje em especial, teve muita gente que me pediu também. Oi, Thaís! A Thaís, olha, eu tenho umas histórias muito boas pra contar da Thaís. Que ela, na verdade eu tenho um puxão de orelha pra fazer também, né? Mas tudo bem, vamos pular. Pessoal, então eu agradeço quem esteve aí comigo nesse tempinho, vendo a live, entendendo um pouquinho sobre o diferencial da fotografia newborn. Já que eu dei a minha dica do meu diferencial, façam o diferencial de vocês. Copiem-me, não tem problema. Eu gosto, ou melhor, eu me sinto honrada por isso, tá? E eu gostaria de chamar vocês já pra terça que vem. Toda terça, às 19 horas, a gente vai estar fazendo a live. Bianca, não fica triste, a live vai ficar salva por 24 horas. Tem uma pergunta aí? Manda e fala que você vai colocar o link do Telegram. Tá. Pessoal, eu tenho um grupo no Telegram que eu sempre tiro dúvidas. E daí, como tem várias pessoas lá que eu posso ir falando, é interessante a gente ir falando lá no Telegram, porque todo mundo vai vendo, né?
E também no Instagram eu acabo conversando. E depois eu vou mandar o link aqui no Instagram também, pra vocês entrarem, no Instagram e no Facebook, né? Pra vocês entrarem no grupo do Telegram e eu posto várias coisas, inclusive sobre sessão, bastidores e tudo mais lá, beleza? Ah, sim, e o convite das lives pra ninguém esquecer. E o lembrete delas também, né? Porque muitas vezes a gente não consegue ficar aqui no Instagram vendo sobre elas. Então, pra vocês se ligarem, tá? Na semana que vem... eu esqueci de marcar. O que eu vou falar na semana que vem? Eu esqueci de marcar na minha folhinha aqui. Mas não fiquem tristes que eu vou postar aqui eu vou postar lá no Telegram também o conteúdo da semana que vem. E também vou postar aqui nos stories pra vocês ficarem ligadinhos e também já ligar o lembrete pra aula da semana que vem sobre fotografia newborn, tá bom? Gente, obrigada por todo mundo que esteve aqui, tá? Foi um prazer enorme passar um pouquinho só do conhecimento que eu tenho a esses longos anos aí da fotografia newborn. Eu espero ter ajudado, né? Eu já recebi um feedback ali que eu fiquei bem feliz, mas eu espero ter ajudado mais gente aqui e eu espero vocês então na terça que vem. Um super beijo, fiquem em casa, nada de sair, tá bom? E se ficarem resfriados, nada de fotografar também. Beijo, gente, até mais!